Atenção para o toque de 5 segundos. Começa agora mais um culto online da CCVE. Uma celebração para abençoar a sua vida e de toda a sua família. Prepare sua Bíblia, desligue-se das coisas do mundo e conecte-se com Deus. E seja abençoado. Bom culto. Olá, sejam bem-vindos a mais um culto online na CCVE. Eu creio que Deus tem algo especial para nós essa noite, nessa sexta-feira, aonde se relembra o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu quero convidar nesse momento a adorar ao Senhor, a largar tudo o que você está fazendo e separar esse tempo para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para ministrar ao coração do Senhor através de cânticos, através da nossa adoração, porque Ele é o único digno de ser adorado. Então, neste momento, aí na sua casa, onde você estiver, que você possa estar separando esse tempo para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Tu és digno, Deus, de toda a honra e de toda a glória. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus, nós somos atraídos pelo seu amor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Que amor é esse? Que amor é esse? Que nos constrange, que nos atrai a tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande amor, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor está no altar de adoração. E nessa noite, Deus, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Aleluia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória,
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, Tu és Senhor, Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, no altar de adoração, seja sempre, seja adorado, Senhor, seja exaltado, Senhor. Deixou a sua, obrigado por tão grande amor, Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, aleluia. No altar, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, move nos nossos corações essa gratidão, aleluia. Jesus, Filho, no altar, Senhor, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho, Tu és Jesus, Tu és Jesus, Filho, Tu és Senhor, Tu és Jesus, Filho de Deus, aleluia. Tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, aleluia. Exercer a generosidade através dos dízimos e ofertas é reconhecer que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando temos um coração grato, certamente damos com alegria. Assim, quebramos o poder do dinheiro nas nossas vidas.
cada pessoa contribua conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Agora temos a opção Pix, uma forma rápida, prática, segura e sem tarifas bancárias, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não precisa mais digitar o número da agência e da conta. Basta entrar no aplicativo do seu banco, escolher a opção Pix. Em seguida, clique em transferir. Escolha a chave de acesso, QR Code ou CNPJ. Para isso, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou digite a chave de acesso que aparece em sua tela. Coloque o valor desejado. Verifique se apareceu os dados da CCVE e pronto. Você pode enviar o comprovante via WhatsApp para o número que aparece na sua tela. Deus abençoe sua generosidade. Ministério Pastoral CCV. Querido visitante, você é especial. Estamos felizes em tê-lo em nossa comunidade. Fique à vontade para ouvir a palavra, louvar e celebrar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Faça de sua busca ao Senhor sua prioridade e coloque os desejos do seu coração nas mãos dele, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Desejamos que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, seja uma bênção aonde quer que fores e uma testemunha viva das suas maravilhas, milagres e prodígios. São os nossos votos. Comunidade Cristã Viver no Espírito. Olá, meus amados amigos da comunidade cristã Viver no Espírito. É uma honra estar aqui com vocês novamente, principalmente agora, nesta semana, que nós, como cristãos, comemoramos e falamos sobre morte e ressurreição. Falamos sobre caminho do Calvário. Eu quero, em nome de Jesus, junto com vocês, abrir o meu coração, o meu entendimento a respeito da pessoa de Jesus, que é o grande significado do nosso cristianismo. A pessoa de Jesus precisa nortear as nossas ações, o nosso caminho, a nossa perspectiva. Porque foi nele, e por ele, e para ele. Foi ele que conquistou salvação, esperança para todos nós na cruz do Calvário. E por isso, nesse momento, eu quero, junto com vocês, mergulhar nas Escrituras para ter um entendimento renovado a respeito da ação de Cristo em nossas vidas. Perceba, estamos vivendo um momento de afastamento. A palavra lockdown, a palavra distanciamento social, a palavra fique em casa, tem sido a tona de todos os telejornais, de nossas conversas. E muitas vezes essa informação traz tanta dificuldade de crer
de acreditar. Mas agora eu creio em nome de Jesus que nessa sexta-feira nós podemos ter uma dimensão a respeito do caminho do Calvário. E eu quero provocar, desafiar você a assumir essa postura de trilhar o caminho do Calvário, para em Jesus receber revelação, receber resposta. Eu quero em nome de Jesus dizer que a tua família está sendo guardada, mas nós, como famílias, como igreja, precisamos crescer na pessoa de Cristo. Por isso eu quero orar junto com vocês que estão com suas famílias aí, e eu quero promover esta dimensão de revelação da pessoa de Cristo. Por isso eu peço para que você pegue a sua Bíblia, ou o seu celular com o aplicativo que esteja a Bíblia, e você, por favor, abra em 1 João. 1 João. Lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 16. É extraordinário saber que em João 3,16 tem uma palavra tão profunda a respeito do amor de Deus na pessoa do seu Filho. E em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e eu sempre me questiono a respeito, mas qual o significado dessa tal maneira? A tal maneira, ela é exemplificada, ela é respondida em Jesus. E em 1 João, no capítulo 3, no versículo 16, traz uma certa explicação a respeito desta tal maneira. Está escrito assim, no versículo 16: nisto conhecemos o amor, não o amor deste mundo, mas o amor ágape genuíno, o amor imensurável de Deus para com todos nós através do seu Filho. A dimensão sublime do verdadeiro amor doador. O versículo continua: porque Ele deu, oh aleluia, porque Ele deu a sua vida por todos nós. Quero que você ore nessa dimensão, nesta revelação e nessa expectativa a respeito da afirmação que Cristo ofereceu. Ele se entregou, Ele deu a sua vida por todos nós, por toda a sua casa, por toda a sua família, por todos os seus parentes distantes, inclusive aqueles que você não gosta, que você não suporta. Deus, em seu infinito amor, Ele entregou o seu Filho. E Jesus Cristo, Ele escolheu entregar, dar a sua vida. Ore comigo, para que você assuma a posição de trilhar o caminho do Calvário nessa mensagem. Feche seus olhos. Abba, meu amado Pai, Tu és sublime, magnífico. O Teu amor é de tal maneira que é impossível justificar ou explicar. A única dimensão de entendimento nós temos na pessoa do Seu Filho. E esse sacrifício nos trouxe o sentido da caminhada cristã. Amado Pai, eu oro junto com seus filhos, porque este amor revelado foi para todos nós. Essa oração nessa sexta-feira, Pai, que fala sobre uma paixão, que fala sobre o amor revelado, que fala sobre sacrifício. Pai, a pessoa do seu Filho é a própria revelação. Nós queremos crescer nele, queremos, Pai, que o nosso coração se converta nessa medida que é Cristo, nessa revelação que é o seu Filho, Cristo Jesus.
Estamos cansados, Pai, de passar por situações. A humanidade vive, Pai, uma situação de, ó Pai, aprisionamento, de reclusão, de medo. Mas precisa fazer sentido nessa semana. Precisa fazer sentido neste dia. Nós queremos renovar a nossa esperança no Seu Filho, Cristo Jesus. Por isso agora sonda os corações, sonda os nossos corações. Espírito de Deus, sonda os corações dos Seus filhos agora. Adentra, Pai, mostra, ministra. Nos faz ver, enxergar, ó Pai, limpa os nossos olhos, Pai. Trata a nossa alma, Pai, testifica no nosso espírito. Porque precisamos crescer em Ti. Precisamos reagir como Seu Filho. Precisamos ter a compreensão das palavras de Jesus. Esta revelação vai nos transformar. E vai nos trazer esperança. Obrigado, amado Pai, por tamanho amor, por todos nós. Glória a Deus. Agora se aconchegue aí no seu lar e escute essa palavra tão extraordinária. É maravilhoso pregar na sexta-feira da Paixão, porque falamos sobre um caminhar até um domingo de Páscoa. E falar sobre Páscoa, nós precisamos também retroagir e ter um entendimento. Até sobre a cultura judaica, sobre o que significa a Páscoa. Nós temos que nos aprofundar na Escritura e saber por que Jesus ali comemorou a Páscoa com seus discípulos na forma da festa dos pães asmos, na festa da Páscoa da libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão. Mas precisamos entender que todo esse contexto fala a respeito da pessoa de Jesus. Todo trabalhar histórico, toda a escritura, ela precisa desembocar, precisa trazer o real entendimento do que é a tal maneira de Deus nos amar, através da pessoa de Jesus. E Jesus revelado em nós, Cristo em mim, a esperança da glória, Ele precisa, porque Ele pode fazer tudo. Fazer tudo aquilo que precisamos de uma forma imediata. Quem está aí cansado, oprimido, quem está entristecido, quem está desesperado com medo, pode em Cristo Jesus encontrar conforto, encontrar salvação, encontrar esperança. Mas precisa da atmosfera de revelação, e é por isso que nós queremos entender o caminho da redenção, o caminho do Calvário, o caminho que Cristo decidiu se expor para nos trazer esta revelação. Então, se aprofunde comigo. Nós vamos começar trazendo o texto em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4. E esse foi o texto que o Espírito de Deus me mostrou para trazer esta mensagem e falar a respeito dessa sexta-feira, o caminho do Calvário, a morte de Cristo na condição física, não na espiritual. Porque o Espírito de Cristo não morreu. Ele se tornou vivo todo o tempo. E o que esta entrega trouxe de benefício para todos nós, para revelar o amor de tal maneira de Deus. O amor revelado no Filho. Mas quando falamos de sacrifício, falamos dessa convergência teológica, eu posso dizer, porque precisa convergir para Cristo esse real entendimento. Nós não conseguimos compreender a dimensão do amor na esfera da caridade com a força humana.
Nós vemos hoje, no momento de dificuldade, várias pessoas se moverem numa ação caridosa. Mas a força humana de caridade, ela só pode produzir vaidade. Eu não estou aqui criticando nenhuma ação de ajuda àquele que está precisando. Mas eu sempre digo que a entrega de um arroz ou de uma cesta básica, ela precisa vir nutrida na dimensão do amor de Cristo. Porque fala da pessoa que se dispõe a doar, ela não está doando alimentos, ela está ali revelando o pão da vida. Ela está falando a respeito de Jesus Cristo, não de uma ajuda. Essa é a grande verdade, amados. E o inimigo a todo momento tenta aprisionar a humanidade numa atmosfera de escravidão. E é justamente esse. A festa de pães asmos, a festa de Páscoa, fala da libertação, do cativeiro. E o Egito representa o cativeiro de mente. Nunca mais estarmos presos a esse tipo de aprisionamento. Por isso a mensagem de Cristo, ela é eloquente, porque ela liberta o oprimido, o cativo, na atmosfera da mente. Nunca mais aquele que recebe o pão da vida vai precisar mendigar, se sentir a pior das pessoas, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Compreende? Se as nossas ações não forem para revelar a Cristo, é em vão qualquer assistencialismo. É em vão qualquer plano de ajuda. Por isso que eu peço, se aprofunde nessa palavra. A convergência fala a respeito da figura de Cristo. E quando nós vamos para o texto que iniciamos, o 1 João, capítulo 3, versículo 16, fala sobre a atitude de entregar. Fala sobre doar. De graça. É incrível falar com pessoas, né? Qualquer tipo de pessoa que eu tento nutrir uma conversa, a gente acaba caindo numa atmosfera das pessoas tentarem me falar a respeito do esquema empresarial que ela está fazendo, naquilo que ela está produzindo. É muito comum as pessoas conversarem sobre isso, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro. E fala sobre estratégias de você crescer, de você ganhar mais, de você fazer acontecer. Vemos tantas coisas sendo desenvolvidas hoje, trabalhos no marketing pessoal, num coaching, num treinamento, algo muito forte na atmosfera humana. Mas o produto dessa conversa é sobre apresentar um valor, sobre uma relação de troca. Eu te ofereço o que eu tenho de melhor e você me dá. Fala sobre um mercantilismo. Eu quero me valorizar para eu vender bem alto. Essa é a máxima humana que nutre a maioria dos relacionamentos hoje. Infelizmente, inclusive na igreja do Senhor. Mas em Cristo, nós falamos sobre algo de dar voluntariamente. Nós falamos de um sacrifício, não só de entregar a sua vida, mas na situação de você querer fazer numa dimensão de loucura. Eu faço o melhor com custo zero. De graça. Como assim? É extraordinário, porque quando falamos sobre as nossas situações cotidianas, nós falamos sobre como que o Espírito Santo pode nos explicar algo determinado em Cristo. Talvez a gente nem consegue desenvolver, às vezes, ter compreensão que é realmente o Espírito Santo falando, mas vem na memória. Estava conversando aqui com a Jusceli um pouquinho antes de começar, e ela falou uma experiência que ela teve quando estava com os filhinhos pequenos, e uma atitude de graça revelada por alguém na vida dela, sendo que ninguém sabia e ela recebeu aquilo. De graça.
Outro exemplo. Um dia eu estava com uma dificuldade no meu carro e eu pensei que era um problema enorme. Estava fazendo um barulho. E eu fui numa mecânica e eu pensei, nossa, agora eu vou... Toda hora que a gente entra no mecânico, a gente pensa, agora vão tomar todo o meu dinheiro, não sei e tal, eu não entendo muito bem. E quando eu cheguei lá, ele foi fazer, ele viu, ele colocou um cabo assim e arrumou. Daí eu perguntei, quanto que o preço? Meu Deus, só era um negócio simples, e quanto que eu te devo? Ele disse para mim, você não me deve nada, tudo certo. Aquilo impactou, porque eu estava disposto ali a até pagar o transtorno dele, aquele período, 50, 100 reais, não sei, mas o conhecimento dele, mas aquelas palavras me impactaram. Eu poderia te cobrar, mas eu escolhi fazer de graça, e essa graça, em Cristo Jesus, ela precisa ser mostrada, revelada, neste mundo tão corrompido, tão negociado, tão aprisionado na mente, onde as pessoas só querem enxergar o valor, o valor, o valor. As pessoas estão tão intoxicadas com a condição de querer ter mais e ganhar mais, que esquecem da principal virtude, que é o amor revelado. Eu falo isso porque eu quero enxergar pais que estão dispostos a entregar as suas vidas pelos seus filhos, mas entregar a sua vida na condição de tempo. Tempo para dedicar ali a brincadeira. Tempo de você transformar o seu lar num ambiente onde o seu filho consegue enxergar um pai de amor e presente. Eu quero ver Cristo revelado na condição onde homem e mulher conseguem limpar toda a cozinha juntos. E preparar o almoço de domingo, juntos, sem brigas, porque tudo é compartilhado de graça. Porque eu escolhi doar a minha vida, não porque esse mérito é meu, mas Cristo vive em mim. Mas é só o caminho do Calvário que nos dá essa condição. Se você é um cristão e não deseja caminhar o caminho do Calvário para se aprofundar nesse entendimento, eu vou dizer para você, reveja o seu cristianismo. Se você está numa comunidade evangélica, numa igreja, ao ponto de só achar que o benefício da cruz é para te prosperar, eu digo, o teu cristianismo está em falência. Mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que possamos refletir naquilo que é importante, no amor dele, para com as vidas que estão sobre sua responsabilidade. Você pai, mãe, avô, avó, tio, você que está me ouvindo, as vidas que estão sobre sua responsabilidade. Em 1 Pedro, capítulo 4, nos traz uma dimensão a respeito disso, e eu vou ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Posto que Cristo padeceu por nós na carne, sim, na sua carne. Estejais vós também armados com o mesmo pensamento. Perceba que faz todo sentido a comemoração da Páscoa. Faz todo sentido. Jesus, nós vamos entrar nessa condição, na nossa condição de fala, e quando eu falo isso, né? Hoje estamos num mundo tão melindroso e temerário com a condição de fala das palavras. E a gente está tentando aí se policiar as pessoas. Não é o seu lugar de fala, você não pode falar isso. A gente está até aceitando, se condicionando a perceber que apenas algumas pessoas têm uma condição de fala naquele lugar. Mas eu quero dizer que você não pertence a esse mundo. Você é um cidadão celestial nesta terra. E a nossa condição de fala não é humana, é a condição de fala de Cristo, que agrega, que traz paz, lucidez, que perdoa, que traz o aflito para um terreno seguro,
que fala para aquele que está desesperado que há esperança. Esta fala é atual. Esta fala, ela é importante. Não podemos mais edificar ídolos. Não podemos mais edificar ideologias para falar com determinado grupo de pessoas. Precisamos do caminho do Calvário, da palavra simples de Jesus. E essa simplicidade, ela traz transformação. E quando fala para nos armais, estejais vós também armados com o mesmo pensamento, fala sobre a condição da sua mente. Este pensamento, a morte de Cristo em sua carne, fala sobre o revestimento dessa armadura em vosso pensamento. O acesso que Cristo pode ter na sua vida e através da sua vida. Receba agora essa dimensão. Essa revelação de Cristo na sua mente e do seu pensamento. Costumo dizer que a gente está vivendo uma sociedade contemporânea na síndrome do pensamento acelerado. Talvez seja a condição do celular que nós ficamos, né? Nós passamos a nossa timeline e apertamos os vídeos. Hoje, outros aplicativos vindo, o TikTok, você coloca e vê mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo. Vídeos pequenos que trazem uma palavra rápida, então a gente começa a ser nutrido com uma síndrome de pensamento acelerado. E esse pensamento acelerado vai falando mais de questionamentos do que resposta. Claro que a gente fala da filosofia e fala, eu prefiro as perguntas do que a resposta. Mas a filosofia tem a sua verdade. Mas eu quero a verdade de Cristo. Eu quero a verdade de Cristo, porque essa é eficaz. Todos aqueles que se dedicaram a aprender o conhecimento humano, se aprofundar em todas as letras, em todas as ciências, se frustraram porque não conseguiram salvar a sua casa. Perderam os seus filhos. Qual é o valente, o corajoso, senão aquele que entende que os seus filhos são um tesouro mais importante do que vale, homem, salvar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua casa. É esse pensamento que Cristo traz em nós, a importância do nosso lar e a eficácia de nutrir o nosso pensamento a respeito da pessoa dele. Preste atenção. Continuando. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Preste atenção. E é extraordinário porque este versículo fala a respeito do cessar da influência e da autoridade do pecado. Não o pecado em si, eu digo isso e costumo dizer, porque a eficácia de Cristo na cruz do Calvário fala sobre uma arma espiritual tremenda, onde aquele que vive em Cristo, existe essa condição no seu pensamento, o pecado, o Egito não mais te domina. Parece conflitante, sim, parece, porque nós não deixamos de pecar, continuamos pecando. Mas o caminho do Calvário, a redenção em Cristo, o sacrifício doador de Cristo, nos deu a autoridade e a condição de não sermos mais dominados por a influência deste pecado. E fala isso, esse versículo tem sentido em Romanos capítulo 8. Eu cito com vocês: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como é maravilhoso receber dessa palavra em Romanos 8. E o apóstolo Paulo traz uma narrativa da pessoa de Cristo, do sacrifício de Cristo, sobre esta vitória da autoridade e da influência do pecado em nós. É triste quando estamos num ambiente de religiosidade, de igreja, onde recebemos pessoas e todo o aconselhamento fala a respeito de: pastor, eu estou sobre o contexto de maldição. Pastor, eu estou nessa situação, eu fiz alguma coisa e esse pecado trouxe toda maldição na minha vida. Não foram libertos em Cristo.
Não tem como voltar para o Egito, nem nossa mente ser cauterizada. Agora é o momento da mensagem de Cristo e o sacrifício de Cristo ter a real autoridade. Receba dessa palavra. Você não está mais sobre o domínio do pecado. Romanos 8. Toda vez que você se sentir aprisionado, abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 8 e leia alto. Se preciso, grite. Leia mais alto ainda, mas leia o capítulo 8 de Romanos, bem alto. Leia para o seu filho, leia com a sua esposa, mas entenda, permita que essa palavra revelada na pessoa de Cristo venha para a sua vida. E continua. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? João 3,16. Qual é a vontade de Deus? É para que todos nós padecemos e vamos para o inferno? Não. Mas o amor revelado do seu Filho nos traga salvação. A certeza de sermos salvos. A certeza de estarmos nessa revelação. Essa é a grande estratégia de caminhar o caminho do Calvário. Eu quero agora dar continuidade a respeito do nosso lugar de fala, que é a fala no caminho do Calvário. No Calvário, em Gólgota, naquele local onde aquela cruz foi erguida, aonde Jesus Cristo foi crucificado, naquele sangue estava ali toda a autoridade de redenção. E a redenção é nos oferecida. Não existe caminho de redenção humana, não existe esforço humano que possa fazer você merecer algo ou conquistar algo. Não existe nenhuma estratégia eclesiástica ou de entendimento ou de conhecimento que possa te garantir isto que te foi dado. Mas isso não pode ser apenas uma história bonita. Isso não pode, de maneira nenhuma, ser uma coisa inacessível, que não seja prática no meu dia a dia. O grande problema do cristianismo atual é que o evangelho não se torna uma ação diária, uma ação prática diária. Ainda continuamos aprisionados. Mas a Páscoa fala de celebração. Este local. E quando eu quero o lugar de fala, eu quero, em Cristo, trazer para você, pai, que se sente desamparado na condição de ser o conselheiro da sua casa. Perceba que existe uma influência satânica tão grande em tirar as autoridades de homens e de pais. Hoje existe uma total influência satânica desmoralizando a pessoa do homem, a pessoa da paternidade, a pessoa do pai. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, hoje é o tempo de você resgatar a tua fala. Hoje é o tempo de você, como autoridade constituída por Deus, receber o entendimento em Cristo Jesus e recuperar o teu local de fala, que é a fala sublime do amor. O amor que constrange e que nos leva ao alinhamento de Cristo. Ninguém fica apático com essas palavras. Ninguém pode dizer que não escutou. Mas é preciso um passo de fé. Leia comigo. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, meus amados irmãos. Vamos lá. Capítulo 22. Fala a respeito de um momento particular. Que fala do momento de cear. Preste atenção que o ministério de Jesus, os 3 anos, foi intenso. Foi grande. Foi de sofrimento também. Foi de provações e dificuldades. Mas chegando o tempo aonde iria ser consumado tudo, existe um ensino muito grande e é o ensino do caminho do Calvário. Chegar até a cruz, esses momentos que antecedem falam muito alto. E eu quero primeiramente dizer que é importante, nessa condição, receber essa revelação em Cristo e desejar estar com os seus. Quem são os seus?
sua família, sua casa, alguns amigos mais próximos. É o momento onde Deus está dizendo: agora se recolham e fiquem com os seus. Nós estamos em isolamento, não podemos nem mais ir na igreja, ficamos em casa. Então por que não aproveitar esse momento, nesse entendimento? Eu quero reunir os meus. Foi isso que Jesus fez. Ele chegou ali num isolamento social e chamou os seus, dentro de uma casa, no local onde alguns discípulos haviam procurado e encontraram para Jesus comemorar a Páscoa, e ele queria comemorar com os seus amigos. Jesus queria ali trazer um novo sentido. A revelação genuína nele, para eles receberem aquilo que era impossível, através da lei, através das práticas judaicas. Mas nele seria possível. Em Lucas capítulo 22, versículo 14, está escrito: e é chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, inclusive o grande traidor. E aqui não fala sobre a dimensão de pessoas, sobre a dimensão daqueles que estão aptos ou não. Quis Jesus estar com todos. Então o primeiro lugar de fala é você entender que existe satisfação e prazer em estar com os seus. Se você entende o caminho do Calvário, você entende que o local onde estar com os seus é importante, é relevante, está dizendo uma sinalização que o teu cristianismo é verdadeiro. Eu tenho algumas dificuldades como homem, que eu, claro, já superei, mas eu falo isso numa condição didática, de entendimento para você, porque nós, às vezes, carregamos situações de infância, de adolescência, de dificuldades que podem ser traumas e gatilhos para trazer grandes destruições. Mas se o cristianismo, se Jesus Cristo é real, verdadeiro, nós entendemos que essas dificuldades em Cristo Jesus são superadas, e são superadas por uma ação em Cristo. Esse é um lugar de fala, uma ação em Cristo, juntar-se com os seus, para comemorar a ceia, sentar-se à mesa. Como tem sido a sua mesa? Como tem sido a sua mesa nos domingos? Apenas uma lembrança antiga que você lembrava quando os seus pais eram vivos, ou quando você tinha aquela mesa que todo mundo se reunia. Hoje cada um fica com o seu celular, ou vai para o quarto, ou não tem mais momentos de mesa. É importante recuperar isso na condição do amor. Não numa situação de imposição, porque a imposição fala daquilo que nós tratamos de mercantilismo, de imposição, mas na conversa da dimensão do amor. Eu quero conversar com você, homem. Como é bom retornar para casa. Quero falar com alguns homens que têm uma profunda dificuldade de retornar para os seus lares, depois do trabalho. Quero falar para você que está triste, entristecido, porque você não se sente mais feliz de ter um lar, de voltar para casa. Eu quero dizer em nome de Jesus, o teu lugar de fala vai ser recuperado na dimensão de você receber essa cura em Cristo. O caminho do Calvário fala sobre essa condição de doar. Você está achando que não tem mais nada para oferecer, mas eu garanto, no nome de Jesus, a tua família te ama, os seus te amam e precisam de você. Precisam de você. Agora assuma essa posição de fala e retorne. Retorne ao caminho. Retorne ao querer estar com estes, ao amar incondicionalmente, até mesmo aqueles que estão promovendo determinada traição ou que te fizeram algo. Se existe um propósito e você pode ser o instrumento de Cristo, é importante. Recupere o lugar de fala, na condição do reconhecer que os seus são importantes. O segundo, em Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 40 agora. Só adiantar um pouquinho uma folha na Bíblia. Jesus, depois de passar esse momento com os seus,
o coração deles se encheu de aflição. E como ficamos aflitos? Mesmo com os nossos, muitas vezes falamos sobre essa condição de aflição e Jesus chorou, Jesus se preocupou, sim. E eu quero, em nome de Jesus, fazer um avanço com você agora nessa condição. Eu estava semana passada conversando com a minha esposa, Fabiana, essa mulher que eu amo demais, que me deu um filho maravilhoso, que é o Bento. Estamos falando sobre a dificuldade de nós entendermos a oração. E porque mesmo orando por algumas pessoas estão morrendo nos hospitais, existe um clamor de oração, mas mesmo assim as vidas estão sendo ceifadas. Parece que a oração ela não tem muito sentido nesse tempo. Parece que nós estamos assim numa atitude hipócrita em fazer petições a Deus, sabendo que o resultado talvez não seja aquele que está na expectativa no nosso coração, e estamos tendo uma profunda dificuldade na condição do orar. Mas o caminho do Calvário fala sobre este momento na oração de súplica, de angústia, a oração do Getsemane. Lucas capítulo 22 é o caminho do Calvário. Capítulo 22, versículo 40, está escrito: E quando chegou naquele lugar, que é o Getsemane, Jesus disse, orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava aflito e queria que ali os seus que estavam junto com eles tivesse aquele momento em oração. E fala de uma condição muito maior do que a oração na petição. Fala da oração do estar num lugar mais íntimo. Perceba que a ceia foi um local onde eu reuni os meus. Mas o Getsemane fala sobre aqueles de íntima compaixão que estão ali comigo. E estes precisam realmente estar juntos. Versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, 10 metros, 20 metros. Jesus se afastou porque o seu coração clamava, estava ali angustiado, porque ele já tinha dimensão daquilo que ele precisava fazer, se entregar. E ele dizia, Jesus dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Talvez o exercício da oração no caminho do Calvário seja o sentido deste texto. Eu te apresento a minha vontade, Deus Todo-Poderoso. Mas o meu coração precisa se alinhar para reconhecer, para me entregar naquilo que é seu, para aquilo que é o seu propósito em minha vida. Eu quero, nesse momento, estes passos ao Calvário, que primeiramente mostre que as nossas orações, elas estão centradas na condição daquilo que Cristo nos ensinou. Se realmente a vontade de Deus ela é soberana, o meu orar ele está alinhado sobre esta condição, então a minha vida ela precisa ser uma vida de oração, não de repetição, não de petição, mas uma oração genuína que se alinhe à vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Porque eu não quero mais estar sobre a condição da vontade permissiva, sobre as ações da vida do homem, do primeiro homem, de Adão.
dos erros e aflições, mas eu quero estar centrado na pessoa do segundo Adão, que é Cristo Jesus, que morreu por nós e disse: a minha oração representa respeitar, me lançar à vontade do Pai. Como é bom você poder até ter a liberdade com o Pai. Ô Pai, eu não aguento, tá difícil, eu não sei, apresento a Ti, mas a Tua vontade soberana precisa se concretizar na minha vida. Porque essa ação de Cristo fala sobre o alinhamento cristocêntrico, fala sobre a condição da revelação de Cristo. Quantos estão desgarrados desse entendimento porque querem dimensionar e determinar aquilo que é a vontade de Deus? E sofrem sobremaneira, e articulam, e conversam, e querem resultados imediatos, ou a longo prazo no interesse. Mas Cristo quer trazer satisfação plena para tu e tua casa. Converse com você mesmo. Tenha uma conversa consigo mesmo. Aonde estão os teus momentos de felicidade profunda? Aonde está a sua alegria? E tira o dinheiro da equação. Tira a satisfação do seu filho, o jantar de domingo. O que vocês vão fazer no domingo de Páscoa? Tira os ovos de chocolate, tira essas condições, mas fala o que a minha família está fazendo, o que a minha casa está fazendo em Cristo. Recupere o teu lugar de fala, recupere o teu lugar de fala. Você vai poder vencer toda acusação. Jesus, no caminho do Calvário, recebeu toda injúria e acusação. E todos aqueles que olharam aos olhos de Jesus e não viram nele pecado algum, pessoas de autoridade, não viram pecado nele, não havia nele defeito algum, mas articularam, mentiram, testemunharam falsamente. Mas Jesus, ele permaneceu em silêncio. E eu quero, nesse momento, terminando essa mensagem, ministrar na sua vida esse silêncio de Cristo tão eloquente. Esse silêncio que fala nós nos rendermos ao Deus Pai. Esse silêncio que provoca uma transformação interna ao ponto de nós querermos se tornarmos na medida, na altura de Cristo. Reagir como Cristo. Ele nos leva à condição de queremos resolver, e que é possível resolver os problemas internos, nossos, familiares. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar esse silêncio de Cristo. Eu peço para que você agora pegue a sua família, levante do seu sofá. Você, homem, que está com a sua esposa, coloque sua testa junto com a testa da sua esposa. Abrace seus filhos e ministrem esse momento de silêncio. Ministrem esse momento de silêncio, percebendo que Jesus Cristo pagou o preço por todos nós, e aos seus acusadores ele ficou em silêncio, porque ele sabia que deveria ofertar o seu corpo por todos nós. Silencie em Cristo. Meu amado Jesus, depois do silêncio, tu caminhou até Gólgota e lá entregou seu corpo como sacrifício vivo e verdadeiro por todos nós. Queremos, Pai, emitir esta palavra agora.
Queremos, Pai, que a sua ação, que a sua atitude represente em nós a esperança da glória. É possível a transformação. Nós assumimos, Pai, esse desafio de sermos na estatura, na medida, Pai, como Tu foi. Queremos recuperar o nosso lugar de fala e queremos revelar, Pai, a Sua vida em nós. Tu és o Emanuel. Teu Santo Espírito testifica isso em nós. Nós vencemos o domínio do pecado e não existe mais acusação contra nós. Não existe mais embaraço sobre a nossa vida. Queremos nos levantar como homens, mulheres, como nação, como sociedade. Queremos nos levantar, ó Deus, recuperar o nosso lugar de fala, porque o nosso lugar de fala é para trazer, ó Pai, redenção. Ó Pai, trazer perdão, revelar o seu amor. Obrigado, Jesus. Ministre a Páscoa com sua família e louve ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Deus vos abençoe. Aleluia, Jesus. Como eu amo a mensagem de Deus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Vou proclamar, levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre
sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus.